125 anos de National Geographic. Oferecimento Rolex. Nas areias do Saara encontra-se um dos nossos maiores legados. A mais antiga das estruturas de pedra do mundo. 100 anos mais antiga que a sua prima famosa, a Grande Pirâmide de Quéops. A pirâmide de degraus é um marco na história da civilização. Essa é a pirâmide mais importante do planeta Terra. E a primeira a ser construída. Mas agora, destruída por saqueadores, terremotos e pela erosão causada pelo tempo, esse antigo arranha-céu está desmoronando. Há 5 anos, especialistas britânicos e egípcios vêm lutando para recuperá-la, arriscando suas vidas e pondo à prova suas habilidades em engenharia. O que aconteceu? Mas o destino guarda outra carta na manga, pela qual ninguém esperava. Eu não sabia o que ia acontecer. Ninguém sabia o que ia acontecer. A história pode ter pregado peças demais na pirâmide de degraus de Saqqara. O tempo está transformando essa pirâmide em pó. Salvando a pirâmide mais antiga do mundo. Cairo, a maior cidade da África. E o berço da civilização. Onde a história antiga domina um horizonte moderno. A história da pirâmide começou a 30 quilômetros ao sul da cidade, na antiga necrópole de Saqqara. E ela ainda não terminou. Aqui há uma corrida para salvar a pirâmide de pedra mais antiga da Terra. As pedras estão se desintegrando. Eu tomei uma decisão. Ninguém pode entrar na pirâmide de degraus porque é muito perigoso. Olha essas pedras. Estão desmoronando. Essa parte. Salvar a pirâmide de degraus tornou-se uma obsessão para este determinado arqueólogo. Se eu tiver que me orgulhar de uma coisa em toda a minha vida, será da restauração da pirâmide de degraus. Não se trata apenas de uma prima pobre dos grandes monumentos de Gizé. Esta é a mãe de todas as pirâmides. Construída há 4.600 anos, ela é um dos primeiros símbolos monumentais do poder faraônico e o protótipo de todas as outras pirâmides egípcias. Durante milênios, ela ficou abandonada e entregue à ruína pelo tempo. Até 2002, quando o Dr. Hawass foi nomeado secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito e determinou que alguma atitude fosse tomada. Se eu não conseguisse restaurar esse monumento, seria um insulto a mim mesmo e deixaria meu cargo imediatamente. Assim começou um dos mais ambiciosos projetos de restauração da história do Egito. Acima do solo, o desafio é reparar os degraus gravemente erodidos e substituir milhares de pedras que haviam caído ou sido roubadas ao longo dos milênios. Mas o maior e mais perigoso trabalho se encontra dentro da pirâmide. 30 metros abaixo do solo, no coração sagrado da pirâmide, a câmara funerária que abriga o rei está desmoronando. Gigantescos blocos de pedra estão desabando do teto, ameaçando esmagar o sarcófago abaixo. Um labirinto de túneis se origina da câmara e muitos são arriscados e ainda inexplorados. Restaurar essa pirâmide será uma tarefa muito perigosa. Mas uma equipe está disposta a aceitar o trabalho. Sediada no país de Gales, a Syntec é uma empresa especializada na restauração de construções antigas. Mas mesmo para eles, essa é uma tarefa inédita. Se alguém me dissesse há 50 anos que eu iria restaurar a estrutura mais antiga do mundo, eu ia achar que a pessoa estava brincando comigo. É uma responsabilidade enorme, mas a gente está assumindo esse projeto na tentativa de solucionar um problema. O plano é instalar âncoras de aço inoxidável no interior do teto da câmara funerária para estabilizar a estrutura de dentro para fora. O que nós fazemos com as construções é similar a uma laparoscopia. Depois de instaladas, as âncoras ficarão praticamente invisíveis, mas o plano é polêmico. E os engenheiros egípcios no comando do local veem nele um problema.
Eles acreditam que o processo de instalação das âncoras pode precipitar o colapso da estrutura. O Dr. Hassan inspeciona todo o processo de restauração dentro da pirâmide. Para a instalação das âncoras é necessário a sua aprovação. É preciso muita cautela em relação à estabilidade da câmara, a estabilidade do poço e, claro, a estabilidade do teto. Há 5 anos, os engenheiros britânicos visitaram a pirâmide pela primeira vez e começaram a formular os planos para restaurá-la. O que encontraram ali dentro foi um pesadelo. A rachadura segue por aqui e vai até esse lado. Uma fenda natural atravessa essa estrutura de alto risco sísmico. Então isso é recente, Richard. Um labirinto de 5 quilômetros de túneis frágeis e buracos cavernosos. Está vendo, Richard? Isso desmoronou. Tem outra entrada aqui. Onde será que vai dar? É preciso ter cuidado para não tocar nas paredes e no teto, pois pode desabar tudo em cima de nós. Nós descemos pelos túneis e de repente ficou tudo escuro. Fica postos para sair correndo. Beleza, se segurem alguma coisa. Nós ficamos sentados no fundo do túnel por uns 20 minutos, esperando alguma coisa acontecer. Foi bem assustador. Enfim, a 30 metros abaixo do solo, eles encontram a parte mais preciosa de todas. A câmara funerária do rei está desabando e cobrindo de escombros tudo ao seu redor. Olha isso, muita coisa desabou. Eu não acreditei na quantidade de pedras que desabaram daquele teto. Quando eu olhei para cima, fiquei ainda mais aterrorizado. Você olha para cima, 29 metros acima da cabeça, pro teto da câmara. Parecia que estava tudo pendurado. Eu olhei para o Richard e pensei, isso não vai ser nada fácil. Não é muito sensato a gente ficar aqui, né? Foi bem intimidante imaginar como a gente ia conseguir restaurar tudo aquilo. Desde 1930, a câmara se mantém fechada não apenas para o público, mas também para os especialistas. Parece que é muito arriscado, mas eu tô doida para entrar. Salima é uma arqueóloga com uma paixão pouco comum. Sempre me interessei por coisas mortas. E acho fascinante a maneira como os antigos egípcios preservavam os seus mortos. Então eu entrei na área da mumificação e jamais saí. Saqqara é repleta de múmias. Esse platô é todo preenchido com túmulos datados de 2.800 a.C. a 400 d.C. As tumbas abrigavam não só seres humanos, mas também animais sagrados e oferecidos aos deuses. Existem tumbas de touros, vacas, babuínos, ibis, cães e gatos, além de milhares de seres humanos de todos os períodos da história. 4.600 anos atrás, um poderoso faraó construiu a tumba mais impressionante de todas, Djoser. O rei Djoser, que governou o Egito em 2650 a.C., foi o segundo faraó da terceira dinastia. Ele detinha o poder e os recursos para realizar grandes projetos. Djoser designou um homem extraordinário para conduzir a construção, Imhotep, um funcionário que se tornaria o primeiro arquiteto da história. Em vez de construir uma mastaba, a estrutura que comumente abrigava os túmulos, Imhotep ergueu uma construção de pedras que apontava para o céu e criou a primeira pirâmide da história, uma escadaria em direção ao paraíso. O rei é enterrado debaixo da pirâmide. Ele sobe os degraus da pirâmide e alcança o Deus do Sol. Desde a primeira visita à pirâmide, os engenheiros britânicos vêm planejando como retornar para restaurá-la. Dennis pretende perfurar até 5 metros para dentro da câmara funerária para instalar as âncoras de aço inoxidável. As âncoras fixam todos os blocos que sustentam o teto e transferem a carga para pontos mais altos da pirâmide, prevenindo o desabamento.
Os engenheiros egípcios ainda não estão convencidos. Eles acreditam que a instalação das âncoras pode precipitar o desabamento do teto. Para convencer os egípcios, os britânicos preparam um plano em 3 estágios. Primeiro, estabilizam o teto, em seguida, localizam as pedras soltas e, enfim, perfuram e instalam as âncoras. Mas mesmo para a primeira fase é um grande desafio. O método usual de instalação de tubos de sustentação poderia exercer muita pressão em pedras importantes que sustentam o teto. Como um jogo de dominó gigante, se os especialistas movimentarem a pedra errada, a estrutura inteira poderá vir abaixo. Peter está tentando pensar mais além. Sua ideia é sustentar o teto temporariamente, instalando sacos de ar na parte de baixo. Como a área é capaz de distribuir o peso em grandes áreas, eu pensei que seria o ideal. Mas os sacos de ar não são apenas infláveis, eles possuem um design patenteado. Dentro de cada saco há centenas de milhares de fios de nylon interligados. Quando o saco é inflado, o ar preenche as cavidades de cada camada até que tudo fique bem comprimido. E daí ele cresce e fica bem firme. Os sacos de ar são firmes e muito resistentes. Cada saco pode suportar 3 toneladas. Em caso de desabamento, eles são capazes de sustentar todo o teto da câmara funerária. Uma tranquilidade a mais quando se está trabalhando em uma estrutura instável, construída em uma área de alto risco sísmico. Em outubro de 1992, o Egito foi abalado por um terremoto de grau 5.9 na escala Richter. O seu epicentro se encontrava a poucos quilômetros de Saqqara. Dentro da pirâmide, mais de 200 toneladas de pedras vieram abaixo. Se a estrutura for atingida por outro terremoto como esse, os efeitos podem ser catastróficos. Para os restauradores dessa pirâmide, algo ainda maior que a história está em jogo. A restauração da pirâmide mais antiga do mundo está caminhando a passos cada vez mais rápidos. Os trabalhadores substituem todas as pedras à mão, uma por uma, pois o uso de máquinas industriais causaria muita vibração no local. O melhor é reproduzir a técnica dos antigos. No comando da tarefa está um homem de 73 anos de idade e marmoreiro desde os 10. Meu pai tinha uma antiga pedreira e eu ajudava no trabalho. Quando fiquei mais velho, decidi conhecer as antiguidades egípcias. Hag Said acredita que a única maneira de consertar a pirâmide é compreender a forma como foi construída. E o segredo está nas pedras. Nessa pirâmide aqui, as pedras estão viradas para cima, como você pode ver. Essas pedras, por exemplo, estão posicionadas de modo a fazer 2 níveis. Essa aqui, por exemplo, faz um ângulo reto com essa. Cada degrau da pirâmide foi construído em um ângulo de inclinação diferente. E o lado entalhado da pedra está voltado para dentro, apontando levemente para baixo para conferir mais estabilidade. Na construção da primeira pirâmide do mundo, os antigos combinaram um sofisticado plano arquitetônico a ferramentas bastante primitivas. Hoje, a equipe de Hag Said está fazendo exatamente o mesmo. Mas no interior da pirâmide, a sua moderna engenharia será posta à prova. O plano é construir um gigantesco andaime de 28 metros de altura, indo da base ao teto da câmara funerária. Essa estrutura fornecerá aos engenheiros britânicos uma plataforma onde poderão posicionar os sacos de ar e instalar as âncoras no teto. Um andaime como esse requer uma base firme, mas no fundo da câmara funerária há inúmeras pedras entulhadas, abaixo das quais se encontra o verdadeiro coração da pirâmide, o sarcófago que abrigou o corpo do rei. Decisiva tarefa de remover os entulhos recai sobre os engenheiros egípcios. A situação não era nada boa. Como a gente ia conseguir limpar todas as pedras? Como fazer aquilo?
Era muito difícil imaginar como faríamos. Os engenheiros britânicos acreditam que a melhor maneira seria içar as pedras para cima e retirá-las pela entrada ao sul. Em princípio, nós achamos que seria possível erguê-las pelo topo e que seria muito mais rápido. Mas os egípcios acreditam que o túnel que leva à câmara é muito frágil para suportar o peso. Eles optam pelo caminho mais longo. Retirar as pedras do fundo da câmara funerária manualmente e levá-las uma por uma pelo frágil labirinto de túneis até a entrada ao norte. É uma estratégia arriscada e perigosa. Acima deles, blocos de pedra se erguem como bolas gigantes, prestes a desabar. Debaixo do entulho, eles descobrem artefatos incríveis. Pedras esculpidas, restos mortais de seres humanos e ruínas das tumbas das esposas e filhas dos faraós. Finalmente estão prontos para revelar o maior artefato de todos. O último registro do sarcófago do faraó, feito pelos arqueólogos, data de mais de 70 anos. Desde então, centenas de toneladas de fragmentos foram despencando sobre ele, ameaçando destruir o precioso artefato em seu interior. Quando começamos a limpar tudo, toda semana eu ia à Saqqara e perguntava: como está? Até que um dia me chamaram para avisar que estavam começando a limpar o sarcófago. Finalmente é revelado o que se esconde sob os entulhos. Ladrões de túmulos há muito roubaram a múmia do rei, mas o megalítico caixão que abrigava o corpo do rei ainda existe. Feito de 32 placas de granito de 3 a 4 toneladas de peso cada. Em cima, uma enorme pedra redonda selando o buraco por onde passou o corpo do rei. As inscrições nas pedras indicam a forma como elas devem ter sido reunidas. Preste atenção aqui no que os antigos egípcios fizeram. Essa palavra quer dizer sul. E essa é a marca que os antigos egípcios deixavam para o arquiteto, como um guia para reconstruir o sarcófago. Era necessário deixar instruções claras, pois as gigantescas pedras eram extraídas em Assuan, onde estava o melhor granito vermelho do Egito, e transportadas até Saqqara por cerca de 1000 quilômetros ao longo do rio Nilo. Esse caixão chegou prontinho para a montagem, bem ao estilo dos antigos egípcios. Para Salima, especialista em rituais fúnebres egípcios, as imagens da câmara funerária trazem uma revelação. Oferecimento Rolex. My fascination of oceans really started at an early age. Our World Underwater Scholarship really changed my life forever. What it gave me was these one-on-one encounters with these amazing individuals. I knew then my life was going to be all about the oceans. Every day brings new promise in the Arctic. It's always that you could come around the next chunk of ice and there's going to be a new surprise and a new secret to reveal. And to bring back something that no one's ever seen before is really the Holy Grail. What's incredible about the Our World Underwater Scholarship is that now it's worldwide and 58 people are now out there pursuing marine-related careers. Without the scholarship, I wouldn't have the career that I have now. I wanted to not waste this gift that they had given me. And I really felt I had an obligation to pursue this career and do it to the best of my abilities. Oferecimento Rolex. Olha as estrelas. Os escavadores falavam que essas estrelas pertenciam ao teto original. Então, houve um teto originalmente que continha o sarcófago. Havia outra espécie de câmara.
Este aposento acima, há muito tempo destruído, era uma sala de preparação onde o corpo do rei era abençoado antes de descer para o sarcófago. Provavelmente havia um teto abobadado e com estrelas em cima. O lugar onde ficava o rei indicava que ele havia se tornado um dos deuses após a morte e agora vivia com as estrelas imortais. O novo monumento revelado fornece pistas inestimáveis a respeito de como o rei foi enterrado. A maior delas é o tampão de granito. É aqui que devemos nos deter, pois essa é a parte mais extraordinária. A questão é se esse buraco é largo o suficiente para que um corpo mumificado, muito rígido, pudesse passar por ele sem ser danificado. O tamanho do tampão indica que o sarcófago não estava todo em seu devido lugar quando a múmia do rei foi enterrada. Se um corpo é enrolado em camadas e mais camadas de linho, não dá simplesmente para soltá-lo e esperar que ele desça estatelado. Então devia haver pessoas lá embaixo para receber o corpo e manejá-lo pelo buraco. Talvez eles tenham se arrastado, empurrado o último pedaço do topo do sarcófago no lugar e depois posicionado o tampão. De volta ao local, eles encontram um problema. Depois de remover os últimos pedregulhos, os engenheiros confirmam o que todos temiam. O sarcófago está danificado. Sem o entulho que o aprisionava, o caixão está se desfazendo em pedaços. A gente precisa juntar tudo, para que não desabe. Os engenheiros se apressam para sustentar um dos lados com aço e juntar o outro lado com alças e madeira. É apenas uma solução provisória. A única solução a longo prazo é consertar o teto e evitar mais desabamentos de pedras. E ninguém tem mais condições de resolver esse problema que os engenheiros britânicos. Há meses eles estão desesperados para voltar ao local para posicionar os sacos de ar e convencer os egípcios de que as âncoras de aço inoxidável serão capazes de reforçar o teto. Mas o andaime para instalar as âncoras ainda não está pronto. Ficamos paralisados. Nós perguntávamos como está e eles respondiam: fica pronto em 2 semanas. Aí passavam 2 semanas, nós ligávamos de novo e eles respondiam: 2 semanas. Chegou um ponto em que respondemos: beleza, avisem quando estiver pronto. Nós ficamos em casa esperando. Enfim, eles são surpreendidos por uma novidade. Alô? Ligaram pra gente do nada dizendo: a estrutura tá pronta, vocês podem vir? A estrutura tá pronta? Nem acreditei. Finalmente, eles têm uma plataforma onde trabalhar. Ótimo. Todos são convocados para uma reunião de emergência. Em meio ao rigoroso inverno galês, os engenheiros egípcios chegam para conferir o poder dos sacos de ar. Não vamos exercer uma pressão para cima. Não vamos levantar, só encostar. Eles também trazem imagens detalhadas do interior da pirâmide. Do topo do andaime, eles foram capazes de fotografar com detalhes o interior da câmara funerária. As rochas deslizaram e ficaram presas, né? Essas fotos são muito interessantes. O teto é muito mais irregular do que eles haviam imaginado. Nenhum tipo de conexão. Posicionar os sacos de ar será um grande desafio, mas essa é a única opção. Não há nenhum tipo de suporte aqui. Então um terremoto pode ameaçar a estabilidade desse teto. Cada um dos sacos de ar é testado, aprovado e enviado ao Egito como encomenda urgente. Eu reuni todo o equipamento e mandei tudo pra lá. Marquei uma passagem pro dia 7 de janeiro e, de repente, a revolução. Em 25 de janeiro de 2011, milhares de pessoas ocupam as ruas do Cairo em um protesto contra o governo. Os manifestantes exigem a renúncia do presidente Mubarak, que governou o Egito por mais de 30 anos.
Depois de 18 dias de violência, o presidente Mubarak cede às reivindicações e renuncia. Mas a anarquia continua, pondo em risco os tesouros históricos do país. O Museu Egípcio é atacado por ladrões que se aproveitam do caos. No dia 29 de janeiro, eu estava no meio das pessoas e tentei proteger o museu. E os jovens me ajudaram a protegê-lo. Fora da cidade, a situação também é crítica. A polícia e os militares abandonaram os sítios arqueológicos. E isso não foi nada bom. Metade restaurada, metade destruída, a pirâmide de degraus está mais vulnerável que nunca. Ela é alvo de saqueadores. No primeiro dia que os criminosos invadiram Saqqara, abriram um túmulo de Ti, abriram um túmulo de Mereruca, abriram todos os túmulos famosos. O caos se espalha por todo o Egito. Eu estava vendo pela televisão e fui ficando assustado. Não havia polícia lá. E todo o meu equipamento estava lá dentro. Será que ainda estaria lá quando eu chegasse? Nossos agentes também não sabiam muita coisa. A gente perguntava o que estava acontecendo e eles não faziam a menor ideia. A pergunta era até quando aquela situação iria continuar, até que a gente pudesse intervir. Eu me convenci de que Saqqara estava arruinada. Mais uma vez, abandonada e exposta à barbárie histórica, para essa pirâmide, a sorte está lançada. 4 meses depois, a violência no Cairo retrocede, o Egito volta à normalidade. Finalmente, os engenheiros britânicos recebem a ligação que tanto esperavam. Eles ficavam me ligando toda semana dizendo: Sr. Dennis, precisamos do senhor aqui. Então nós viajamos em maio. Uma rápida inspeção confirma que a sorte está do lado deles. Os equipamentos continuam intocados. Depois de tantas incertezas, eles enfim podem prosseguir com a instalação dos sacos de ar. De cima do andaime que sustenta a câmara funerária, eles conseguem ver com detalhes o desafio que os aguarda. Foi a primeira vez que a gente pôde estar ali e ver o que iríamos enfrentar. Quanto mais eles sobem, pior fica a situação. A gente subiu a escada para o andar de cima. Sentamos no andaime, olhando para a estrutura no teto, que era totalmente diferente do que havíamos imaginado. Eu olhei para o teto. Estava a alguns metros de distância. Havia muita lama, muito barro. Era assustador. Senti uma coisa esquisita, como se houvesse uma presença aqui. E digamos que não se tratava nem de mim, nem do Dennis. Não estou gostando daqui. A partir dali a gente pensou, bem, vamos prosseguir com isso e ver o que podemos fazer. Eu não toquei. Não fui eu. Mas antes de começar a instalar os sacos de ar, Dennis precisa ajustar o andaime. Não há nada o prendendo à parede da câmara funerária. Ele está se mexendo demais para o gosto de Dennis. Qualquer pessoa que passa pelas escadas produz muita vibração e o andaime oscila demais. Tem muita gente aqui. O mais importante é a segurança. Nós só vamos começar depois que todo mundo descer. Dennis insiste em instalar esteios para minimizar o movimento. Nada pode vibrar por aqui. Mas isso tem seus próprios riscos. Tá tudo sacudindo. O momento é de pressão. Os sacos de ar devem ser instalados o mais rápido possível. Ninguém estaria seguro até que os sacos fossem instalados. Eles começam pelo topo da câmara. Por causa do formato irregular do teto, é impossível realizar o encaixe perfeito. Com cuidado, Dennis e Mike preenchem os espaços com espuma de alta densidade. Qualquer pressão para cima poderia deslocar a frágil construção. As pedras iam caindo. Era só esbarrar a cabeça em uma e podia desabar tudo.
A cada saco de ar instalado, o perigo se afasta. Um pouco. Mas a instabilidade do teto torna o trabalho muito maior do que eles planejaram. Eu queria sustentar mais partes do teto, mas não havia sacos de ar o bastante. Dennis tem que fazer um intervalo. Acho que já chega por hoje. Preciso diminuir um pouco meus batimentos cardíacos. Estamos indo. Ainda há muito a ser feito, mas os sacos já estão suportando um pouco da pressão. Quando todos os 18 sacos estiverem posicionados, eles serão capazes de suportar o peso de todo o teto em caso de desabamento. Mas eles são tão fortes quanto o andaime onde estão apoiados. E o andaime não repousa sobre rochas sólidas. Mais cedo, ao retirar os escombros dos entornos do sarcófago, a equipe egípcia fez uma incrível descoberta. Um túnel que conduz até o caixão de 100 toneladas que abrigava o rei. Descobrimos esse túnel. Ele estava totalmente bloqueado e por isso a gente não sabia como era debaixo do sarcófago. Eles perceberam que o túmulo não se encontrava sobre rochas, e sim precariamente equilibrado em 18 suportes de calcário. Parece loucura construir um andaime em cima de uma base tão frágil. Mas foi exatamente o que eles fizeram. Para suportar o peso da compacta estrutura de aço, o piso foi reforçado com centenas de sacos de areia, comprimidos ao redor, criando uma base sólida para abrigar a estrutura que ia quase até o teto, sob o qual a corrida pela restauração da pirâmide entraria em uma nova e perigosa etapa. Os engenheiros britânicos querem perfurar o teto da câmara funerária e instalar as âncoras de aço inoxidável. Mas eles precisam convencer os egípcios de que a sua ideia é boa. A decisão final está nas mãos do Dr. Hassan. E agora ele acredita que perfurar o teto possa causar vibrações perigosas e talvez mesmo um colapso. Eles realizam diversos testes. Estamos tentando encontrar a melhor velocidade com a menor vibração possível. A decisão de perfurar ou não será tomada com muita calma. Ninguém quer cometer erros. Só vamos continuar quando tivermos certeza. Enquanto isso, outro trabalho perigoso precisa ser feito. Antes de perfurar a pirâmide, Dennis precisa estabilizar as pedras que se encontram precariamente penduradas, como mágica, no teto da câmara funerária. Para preencher os espaços entre as pedras, ele pretende usar argamassa de cal. Mas primeiro é preciso remover a argamassa antiga, decompondo-a pedaço por pedaço. Essas são as partes assustadoras. Para chegar até o canto da câmara funerária, Dennis precisa mover o saco de ar que o estava apoiando. E agora ele está preocupado. Agora as pedras estão totalmente penduradas. É um trabalho muito maior do que eles imaginavam. Agora, estamos abrindo uma fenda. Algumas dessas fendas chegavam a 1 metro de profundidade e 500 milímetros de largura. Não, é muito. Eu consigo enfiar o braço inteiro aqui. A gente usou muita argamassa de cal. Foram usados tubos de plástico para bombear argamassa nos pedaços maiores. A cada pedra estabilizada, Dennis se sente um pouco mais seguro. Entretanto, nessa pirâmide não há garantias de segurança total. O que aconteceu? O que aconteceu? Uma pedra nova. Uma pedra nova. A cada dia superamos um novo desafio. Oferecimento Rolex. Oferecimento Rolex. Entretanto, às vezes a engenharia não é tudo. Nas últimas semanas, Dennis ficou frente a frente com a história de uma maneira que a maioria dos arqueólogos pode apenas imaginar. E fez o que acredita ser uma descoberta importante. Um buraco em um canto da câmara funerária que se estende por cerca de 6 metros para dentro do teto.
Pode ter sido criado pelo desabamento de pedras, ou construído intencionalmente. Outra câmara ou talvez um poço que conduz a algum outro lugar. Antes de perfurá-lo, Dennis precisa de um conselho especializado. E Salima, especialista em múmias, está disposta a ajudar. Enquanto o trabalho de restauração está em curso, Salima não pode entrar na pirâmide, mas talvez esse seja um achado. Parece muito estreita. É um espaço muito pequeno, mas dá pra ver que ele vai continuando. Então meio que sobe como uma chaminé? Parece uma chaminé. Certo. Continua pra cima. Nas pirâmides como essas em Gizé, as câmaras funerárias possuem uma espécie de corredor apontando para o norte, por onde se acreditava que o espírito do rei ascendia após a morte. Será que isso é o que se esconde por trás desse espaço vazio? Então você acha que essa passagem é uma precursora das que existem nas grandes pirâmides? Ela também aponta pro norte. É verdade? E essa era a intenção deles. Sim, essa era a entrada. Subir em direção à Estrela do Norte era a maneira de se tornar uma estrela. Que legal. Somente depois de restaurarem a pirâmide, os arqueólogos poderão investigar seus muitos mistérios. Do lado de fora, o progresso é visível a cada dia. Enquanto isso, do lado de dentro, a corrida pela restauração do poço da câmara funerária enfrenta seu pior momento. Nós estamos tentando evitar um colapso catastrófico. O plano da Sintec era instalar âncoras de aço inoxidável para estabilizar o teto da câmara. Mas os egípcios ainda não aprovaram o procedimento. Precisamos de uma decisão. Ninguém aprovou ainda. Para apressar a decisão, Dennis chama Richard e Peter ao local. Realmente perfurar a câmara seria um grande passo. Acho que as áreas mais perigosas eram as que continham pedras que pareciam desconectadas do resto da construção. A chaminé, como Dennis a denominou, era o mais preocupante. Isso é muito frágil, está todo unido de uma forma muito delicada. Não pode haver mais atrasos. Agora nós precisamos de um ok para começarmos. Os engenheiros precisam decidir se aprovam ou não a perfuração. Essas âncoras vão funcionar. Vamos instalar essas âncoras hoje. Se você acha que vai dar certo, vai. Eles chegam a um acordo. Tudo bem. Vamos continuar. A primeira âncora será instalada no canto da parede da câmara. O X marca o local exato. Chegou um ponto em que eles não só haviam aprovado a perfuração, como estavam ansiosos por ela. Enfim, chegou o dia da perfuração. Tudo tinha que ser feito com muito cuidado. O braço direito de Dennis é o engenheiro de perfuração Malcolm. Se alguém me dissesse há 20 anos que eu iria perfurar uma pirâmide, a maioria das pessoas nem chega a entrar numa pirâmide. Imagina furar uns buracos nela. Mas acima do buraco existe uma viga de madeira rodeada por argamassa solta. Nós não podíamos tirar a lama da viga, porque a lama era arqueológica. Então eu fiquei bem nervoso. Os egípcios instalam equipamentos de medição para garantir que as vibrações se mantenham em níveis seguros. O Dr. Hassan quer observar todo o processo. Bom dia, Dr. Hassan. Bom dia. Preparado? Enfim, chega o momento que todos esperavam. A perfuração começa. Malcolm sabe que nessa roleta russa é o dedo dele que está apertando o gatilho. Essa perfuração requer muita sensibilidade. Não se trata simplesmente de perfurar uma rocha. Você tem que se colocar na frente da broca e sentir o que ela está fazendo. A qualquer momento, toneladas de rochas podem cair em cima de você. Ele enxerga o seu trabalho de uma forma muito especial. A broca é como uma mulher bonita. Se você pressionar demais, ela grita. Aqui, os gritos indicam altos níveis de vibração que a equipe pretende evitar. Nós sabemos que o ruído vai aumentar e eu não vou ser rápido o bastante em largar minha mão do gatilho. Eles não têm noção da profundidade da primeira pedra. A gente não sabia o que havia ali. Ninguém sabia. Nunca ninguém desmontou aquela pirâmide. De repente, acontece o som que todos temiam. Malcolm atingiu algum bloco de argamassa muito antigo, com partes muito duras de sílex, causando grandes vibrações.
O sílex é um material extremamente difícil de ser perfurado. Se ele ficar paradinho, é possível, mas qualquer movimento torna a perfuração impossível. De repente, as vibrações aumentam. O Dr. Hassan exige que interrompam o procedimento. Podem parar. Parar? Parem com isso. Nós temos que firmar essa pedra. Isso. Não estamos movendo a pedra. É esse barro solto na parte de cima que está caindo. Viu? Já está todo solto. Já estava achando que a gente iria voltar para casa a qualquer momento. Nossas emoções estavam divididas. Será que mandariam a gente embora por ter danificado umas partes? Ou será que iriam entender que era inevitável que esse tipo de coisa acontecesse? Mas o Dr. Hassan está confiante. Ele autoriza que continuem a perfuração. Por fim, eles conseguem perfurar o sílex. Mas o processo toma muito mais tempo que o planejado. Nós acabamos sem tempo para instalar a âncora. Eu me preocupo muito com as coisas. Se algo acontecia na pirâmide, eu ficava pensando naquilo tudo à noite. Eu estava preocupado com o buraco que a gente havia deixado aberto. A gente tirou uma parte da pirâmide, mas não colocamos nada no lugar. Nós estávamos ansiosos para instalar as âncoras, pois aquelas pedras estavam desafiando a gravidade. Não dá para contar com isso. Oferecimento Rolex. Oferecimento Rolex. Construída há 4.600 anos atrás, a pirâmide de degraus é um marco na história da arquitetura. Por isso, algumas pessoas correm tantos riscos para recuperá-la. Mas o Dr. Hawass e sua equipe não são os primeiros a se arriscar nessa tarefa. Por toda a câmara funerária há evidências de restaurações anteriores, ocorridas milhares de anos atrás. Naquela época, a pirâmide já era uma estrutura muito antiga. Quando os antigos egípcios, no período de 500 a.C., descobriram que essa estrutura estava caindo, eles puseram isso aqui, para segurar as pedras. Isso aqui data de 2.500 anos atrás. Mas existe um pedaço de madeira que parece anômalo, uma grande tábua no meio dos troncos de árvore. Pode ter sido usada para apoiá-los. Para poder prosseguir com a restauração, Dennis pediu que os arqueólogos a removessem. E acabou descobrindo ao retirar os escombros de cima que essa tábua tem uma história muito peculiar. E Salima tem o maior prazer em explicá-la. É um caixão. É mesmo? É um caixão da época baixa, por volta da 26ª dinastia. Pode passar a próxima? Espera, volta. Provavelmente esse é o morto. Alguma coisa Tarkin. Alguns dos hieróglifos são instruções para a vida após a morte. Eu não andarei para trás. Eu não ficarei de cabeça para baixo. Eu não comerei excrementos. Aí está dizendo tudo isso. Claro, é preciso ler o texto com mais cuidado, mas já dá para começar a ter uma ideia do que acontecia. Na manhã seguinte, Dennis volta à pirâmide, pronto para instalar a primeira âncora de aço inoxidável no teto da câmara funerária. Como está indo aí? As âncoras serão inseridas até 5 metros para dentro do teto, prendendo as rochas soltas e transferindo o peso do teto mais para cima, de modo a prevenir mais um desabamento. Cada um dos tubos de aço é coberto com um pedaço de malha preenchido com argamassa líquida. No interior do teto, a argamassa irá expandir e ocupar os espaços entre as pedras, mantendo-as bem firmes no lugar. Dennis sabe o quanto isso é necessário. Cada âncora que entra me deixa um pouco mais seguro. Serão necessárias 72 âncoras para firmar o teto, e as primeiras são as mais importantes. É muito importante a gente conseguir instalar as 2 primeiras âncoras. É um sinal de que o sistema funciona.
Depois de séculos de deterioração, essa construção está travando uma batalha contra o tempo. A argamassa deve ser resfriada a cerca de 17 graus Celsius. Nada fácil em se tratando do Egito. A água sai da torneira a uma temperatura de mais ou menos 24 graus, o que é muito quente para misturar a argamassa. Então a gente tem que resfriar a água com gelo. Se passar muito tempo, o reboco endurece e não flui pela âncora. Cada âncora pode suportar até 8 toneladas, mas é preciso delicadeza. Alguns detritos podem ter se acumulado no buraco durante a noite. Se a malha que envolve a âncora se rasgar, o trabalho é inutilizado. Finalmente, a argamassa é injetada e começa a preencher os espaços vazios. Esse foi rápido. Um já foi. A corrida pela restauração da pirâmide ainda não terminou, mas já é possível ver a linha de chegada. A primeira âncora foi a mais difícil. Agora é só a gente repetir o processo. Excelente. Há 5 anos, engenheiros britânicos e egípcios se uniram para restaurar essa pirâmide. Desde então, já foram removidos 350 metros cúbicos de escombros e milhares de pedregulhos já foram substituídos. E âncoras foram instaladas na primeira pirâmide de pedra construída no mundo. A equipe realizou uma verdadeira cirurgia arquitetônica, deixando apenas pequenas cicatrizes. Nós passamos por tudo. Dificuldades técnicas, uma rebelião. Esse é o trabalho mais importante que eu já realizei. Quando todas as âncoras estiverem posicionadas, os sacos de ar poderão ser esvaziados, o andaime removido e a câmara funerária estará protegida por mais alguns séculos. O falatório que atravessava a empresa mostra que a gente fez algo realmente incrível. A experiência de ter podido trabalhar nesse monumento, para mim, foi incrível. Agora, a salvo de se transformar em pó, essa pirâmide poderá revelar muitos segredos escondidos. Acho que a pirâmide tem que ser aberta ao público. Ela pertence a todos, do mundo inteiro. É muito bacana ver todas essas construções ganharem vida nova. E a gente deu a essa pirâmide uma vida nova. R$ 125 anos de National Geographic. Oferecimento Rolex.